Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. O vídeo de hoje é uma tag realidade da nossa infância. Então, vamos contar um pouco da nossa infância, as dificuldades de ser criança naquela época. E esse vídeo é uma collab com as amigas, aliás, é uma tag collab com as amigas. E tem mais ou menos 10 participantes. Aí, a seguir, eu vou falar o nome das participantes. E as participantes são Fábio Bueno Soares Oliveira, Beatriz Matos, Rosiana Oficial, Cléo com Amor ao Ponto, Dicas da Ediene, Vem que tem variedades que sou eu, Cantinho da Lê, Eu sou Lígia Mendes, Entre a Casa é Sua, Roça, Jeito Simples em Viver e Amanda Salles. Essas são as amigas que vão participar dessa tag da realidade da nossa infância. E eu convido vocês, assim que acabar meu vídeo, vai lá conferir o que elas vão contar da sua infância. Primeira pergunta, descreva sua casa de infância. Bem, quando eu era pequena, a gente teve várias casas. Primeiro em Canasvieiras até um ano, que eu não lembro nada, é evidente. Aí depois fui para a Esplanada, eu lembro que era uma casa antiga, tinha quartos, quarto da minha mãe, o nosso eu não lembro. A sala, a cozinha, tinha um fogão bem baixinho, que até o meu irmão puxou uma chaleira e se queimou. Ela era à beira de uma estrada, logo em seguida tinha uma estação de trem e um trilho de trem, e do outro lado tinha um sítio onde a gente ia muito, tá? No lado da casa tinha uma casa de uma vizinha, que tinha uma menina bem malvada, que jogava o gato em cima de mim, que eu já contei para vocês. Isso é o pouco que eu lembro. Não lembro de flores ao redor, não lembro de nada. Lembro de um gramado assim ao redor. Eu lembro que tinha uma trilha em cima de uma igreja onde eu me crismei, tá? Isso é o que eu lembro da Esplanada. Do Orvalho eu lembro que a gente morava num gramado bem grande, tinha uma casa pequena, tinha a sala, a cozinha e o quarto. O quarto era um quarto bem grande para todo mundo, a sala também. A cozinha, eu não lembro o que tinha na cozinha, era lá da casa da dona Mabre, uma italiana, e logo em seguida tinha uma trilha que tinha um engenho de garapa e de melado, que era da dona Mabre, e a gente comia muito melado e muita garapa, né? E mais a seguir tinha a casa do ajudante do meu pai, e logo em seguida tinha a casa da dona Elisa. E era só isso que eu lembro. No Morro da Fumaça, a gente foi. Tinha uma casa de material que tinha 2 quartos, uma cozinha, uma despensa e uma sala. Ela era de material, ficava de frente para uma rua que ia dar lá em cima na igreja. Na outra casa do Morro da Fumaça, ela era com 2 quartos, 3 quartos, uma sala, uma cozinha, uma despensa e uma área ao redor do lado esquerdo e dos fundos. E aí, assim, eu lembro da cama da minha mãe, eu lembro do fogão de lenha, era fogão de lenha, todos eram fogão de lenha. Lembro da mesa da cozinha, lembro da despensa, que estava sempre farta nessa época, e só. Aí, quando meu pai morreu, nós viemos para cá e fomos morar num engenho desativado. Aí só tinha um quartinho, o resto era tudo aberto. Aí tinha as camas, a mesa, o fogão a lenha, o guarda-roupa e algumas coisas ainda do engenho. E era um engenho de um lado de tijolo à vista, tijolo assim sem reboco, e no outro lado era na parte de trás era a parede do estuque, aquela que é de bambu e massa de barro, né? Era só isso que eu lembro. Da minha infância era isso aí, até uns 10 anos. Aí depois eu não era mais na infância, já era adolescente, né?
Bem, a segunda pergunta é como era o seu quarto e conte com detalhe. Eu não lembro nunca o meu quarto, porque eu não tive quarto sozinha, era quarto com meus irmãos e eu não lembro dos detalhes. A terceira, quantas dificuldades que teve na infância? A gente teve dificuldade no começo de poder aquisitivo, tinha dificuldade para ter as coisas, depois melhorou bastante porque o meu pai mudou, assim, evoluiu no emprego, aí ficou bem melhor a situação, mas aí logo em seguida ele morreu. E daí a minha mãe tinha bastante dificuldade com a doença da minha mãe. A minha mãe tinha dificuldade de cuidar da gente porque ela era doente. Meu pai tinha que colaborar bastante. Aí depois a minha mãe ficou viúva e veio para cá, e para Canasveira, e as dificuldades aumentaram porque ela é doente com vários filhos, sempre um doente aqui, outro doente ali, e com dificuldade, então as dificuldades foram bastante. 4. Como era a cozinha de sua mãe? Conte com detalhe. Como eu já disse, eu lembro pouco. Em alguns lugares só lembro do fogão, outros lugares eu não lembro de nada, outros lugares eu lembro do fogão, da mesa, das cadeiras, e outros lugares eu lembro do fogão a lenha, e a mesa, e o armário da cozinha, e era só isso, não tinha muitos detalhes, porque era casa de pobre, só era melhorzinho, mais jeitoso, um pouco antes do meu pai morrer, que a gente morava na última casa lá no Morro da Fumaça, tá? Aí depois eu já era adolescente. 5. O que você fazia quando chegava da escola? Quando chegava da escola, eu comia o que tinha para comer, às vezes tinha comida boa, às vezes não tinha nada. E comia o que tinha para comer, ia brincar com meus amigos, dava uma ajuda para minha mãe para lavar uma louça, olhar os meus irmãos, e correr pelos campos, subir em árvore, que aí brincar, a gente brincava bastante, tá? Então era isso que a gente fazia quando vinha da escola. Fazia as tarefas da escola, né? 6. Como foi a educação em casa por parte dos meus pais? Bem, meu pai, como eu disse, morreu cedo, ele tinha que trabalhar, tinha que ajudar a cuidar da minha mãe, então ele pouco lembro da educação que ele me dava, mas eu lembro que ele dizia para mim que tinha que andar sempre limpinha, sempre com roupa limpinha, sempre arrumadinha, e que não devia ir em lugar que não nos valorizasse. Isso eu lembro que ele falava isso. E a minha mãe, a minha mãe é que me educou mais, né? Eu e meus irmãos. Ela dizia que a gente tinha que ser honesto, que a gente não devia fazer para os outros o que não queria que fizesse para a gente, e que quando nunca devia aceitar provocação, quando um cachorro não quer doce não briga, então que não devia brigar nem aceitar provocação. Dizia também que é, a gente devia ser sempre honesto, sempre falar a verdade, que a verdade sempre prevalecia. E ela nunca passava a mão na cabeça da gente. Quando alguém vinha fazer queixa da gente, a gente acabava apanhando. Mesmo que a gente tivesse razão, ela achava que se fizeram queixa, a gente fez alguma coisa errada. Ela puxava a orelha e batia na gente mesmo, porque naquela época podia bater, né? 7. O que você diria para o seu eu criança? O que eu diria para o meu eu criança? Que o que eu pude aproveitar, eu aproveitei, e o que eu não pude aproveitar foi porque não deu, não foi por culpa minha, não foi porque eu não quis aproveitar, foi porque não deu. As dificuldades eram muitas, e o que eu pude aproveitar, eu aproveitei, corri pelos campos, brinquei, subi em árvore, comi fruta, comi camarinha, comi araçá, brincava com meus irmãos. Então, o que eu quis dizer é que a minha infância foi do jeito que deu para ser. Teve momentos difíceis e momentos bons. E não poderia ser diferente porque a situação não dava para ser diferente.
A 8 é brincadeira com seus irmãos, cite algumas. Com meus irmãos a gente corria pelos campos, eu com meus irmãos, a minha amiga com os irmãos, apanhava araçá, camarinha, subia no morro, pegava parasita, que é a orquídea de ouro, né? Só que aquela era do mato, né? E subia em árvore, comia fruta, brincava na chuva, brincava na água. A minha mãe tinha uma fonte atrás de casa, a gente entrava na água e brincava de esconde-esconde, brincava bastante. Ontem uma memória boa com seu pai, como eu já disse, meu pai morreu cedo, a gente teve pouco tempo com ele, mas eu lembro de um dia que a minha mãe estava no hospital em Criciúma e a gente morava na Esplanada. Daí ele foi visitar minha mãe e me levou junto. Aí foi legal, porque eu fui visitar minha mãe, que eu estava com saudade dela. E eu fui com meu pai, né? E aí a gente foi de trem. Ele me arrumou bem arrumadinho, eu fui com um vestido bem bonito, eu lembro até que era um vestido de falha azul. E essa é uma memória boa. Outra memória boa é que uma vez eu estava comendo na área lá no Morro da Fumaça, um pouco antes de ele morrer, que eu gostava de comer na área. Ele mandou chamar a minha mãe e dizer que tinha um moço bem bonito ali. Aí eu falei que moço era. Ele disse que era ele mesmo, que só queria fazer uma brincadeira com ela. Aí eu fui chamar, quando ela veio, ela disse, é tu, é. Aí a gente deu boas gargalhadas. Então, uma lembrança boa. Uma lembrança boa com a minha mãe já era mais complicada, porque a minha mãe, coitada, estava sempre doente, com muitos filhos para cuidar, muitas responsabilidades, ela não tinha muito tempo assim, mas eu lembro que uma vez teve uma festa na escola e era Dia das Mães, e daí eu recitei um versinho para ela, e a gente levou presente para dar para ela, né? Na verdade, a gente naquele momento não tinha dinheiro para comprar presente, mas ela não queria que a gente passasse vergonha diante dos outros. E quando ela ganhou o dinheiro da aposentadoria, que veio tudo junto, ela aproveitou e comprou umas coisas para casa bem bonitas. E daí ela pegou aquelas coisas bem bonitas, embrulhou bem bonito e levou para a gente dar para ela no Dia das Mães, para fazer de conta que a gente tinha comprado aqueles presentes para dar para ela, só para a gente não passar vergonha. Então isso foi uma lembrança boa, porque eu recitei um versinho para ela e a gente deu aqueles presentes para a gente não passar vergonha. E ela ficou muito feliz porque pôde nos ajudar, pôde nos favorecer. Então isso é uma lembrança boa com a minha mãe. Quer dizer, como você se vestia para ir à escola? Para ir à escola a gente usava uma saia azul marinho prensada, pregueada, né, com pregas, uma blusa branca. Para fazer educação física a gente fazia com short bem curto, bem feio, todo fofo na perna, e uma blusa branca também. Era esse como a gente se vestia para ir para a escola. Como era esse material escolar? Meu material escolar era um lápis, uma borracha e um caderno. Não tinha mais do que isso. Naquela época não tinha livro, elas passavam tudo no quadro, a gente copiava na infância, né? E o livro era muito escasso, então era mais um caderno, um lápis e uma borracha. A pergunta é quão sapeca você era na infância? Eu era bem sapeca mesmo, gente. Eu gostava de subir em árvore, eu gostava de subir no morro, eu gostava de andar na chuva, eu gostava de correr, eu gostava de brincar de acusada com meus amigos, com meus irmãos. De vez em quando estava me quebrando, uma vez eu quebrei de cara na parede da escola, que rachei a minha sobrancelha. Tá? Chegou a aparecer o osso, tive que tomar um monte de penicilina, fiquei até alérgica tanto que tomei. E assim, ó, não mexia com ninguém, não brigava com ninguém, mas se vinham brigar comigo, eu meti o pau, eu era safada. Teve uma vez que um guri começou a me atentar, eu peguei um penal dentro da cabeça dele, quase quebrei o penal. E o penal era de madeira.
Penal quer dizer estojo, né? Que a gente chamava de penal antes. Então, gostava de correr, eu era bem sapeca mesmo, bem sapeca. A 14 você tinha um TV, computador ou alguma outra forma de entretenimento? Não, não tinha nada, não tinha TV, não tinha computador, não tinha rádio, não tinha nada. Naquela época era só brincar, correr pelos campos, ir para a escola, brincar de acusado, comer nas árvores, andar na chuva. E era só isso aí, não tinha nada. Algo que você nunca disse para seus pais quando era criança e o que diria agora se pudesse voltar atrás? Bem, eu nunca disse para os meus pais que eu amava eles, né? Porque o meu pai não deu nem muito tempo e a minha mãe também estava sempre envolvida com os problemas dela. E antigamente a gente não tinha essa facilidade de falar, né? E o que eu diria agora é que eu amo muito eles, né? Amo muito meu pai, que até hoje não esqueci. E a minha mãe também, convivi com ela até ela ter até 40 e poucos anos. E diria para eles que se eu tivesse que escolher um pai e uma mãe, escolheria eles de novo, tá? E só gostaria que meu pai vivesse mais tempo, tá? Era isso que eu diria para meus pais. A última pergunta, 16, né? Que conselho você daria às crianças e jovens de hoje? Que respeite seus pais, valorize muito seus pais, que diga para eles que ama eles, que respeite os professores, que seja criança, não queira ser adulto antes da hora. Aproveite bastante a fase de criança, largue um pouco esse celular, esses computadores, vão correr pelos campos, vão correr na praia, vão brincar com criança, vão brincar ao ar livre, usar roupa de criança, se alimentar bem, estudar bastante, valorizar a família, tá? Botar a família em primeiro lugar, procurar se alimentar e se vestir e viver da forma mais saudável possível, tá? E aproveitar bastante a fase de criança, porque ela não volta nunca mais e a gente sente muita saudade da época de criança. Que respeite os mais velhos, valorize os amigos e valorize Deus, e seja sempre com Deus no coração. E que seja uma boa criança, um bom adolescente, e um bom filho, um bom irmão, um bom amigo. Isso é que eu diria para as crianças e adolescentes de hoje, tá? E essa foi a collab de hoje, né? Adorei fazer, só que muitas perguntas eu já tinha falado em outros vídeos, por isso que eu fiz mais rápido. E obrigada por assistir, inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ir no canal das amigas. E obrigada por assistir mais uma vez. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.